Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre média móvel. Então, se você quer saber como que eu utilizo média móvel, o que é uma média móvel, eu vou explicar os tipos de média móvel para você, eu vou falar para que ela serve e como utilizar. Então vamos lá, em primeiro lugar, o que é uma média móvel? Vamos vir aqui para o Profit, inserir indicador média móvel. Média móvel, vamos colocar ela dentro do gráfico, você pode deixar ela numa janela separada ou dentro do gráfico. Todo mundo utiliza ela dentro do gráfico, eu acredito que seja aí melhor, porque você vê realmente ali em comparação ao preço aonde está. Se você não entende o que eu estou falando, você vai entender agora. Vou colocar uma média de 200 períodos aqui. Está lá no gráfico já a minha média móvel de 200 períodos. O que significa ser uma média de 200 períodos? O que é os períodos da média? Bom, quando você dá os períodos da média, você diz para ela o seguinte: média, eu quero que você pegue os últimos 200 candles, os últimos 200 box, caso esteja num gráfico de Renko, né, por exemplo, 4R, no Renko isso aqui é chamado de box, não é chamado de candle, então você pega aí os últimos 200 box ou os últimos 200 candles e eu quero que você calcule a média deles. Então ela vai pegar o fechamento, normalmente aí, de todos os últimos 200 aí, no caso de uma média de 200 períodos, se for uma média de 10, ela vai pegar os últimos 10, se for uma média de 5, só vai pegar os últimos 5 e aí por diante. Você quem define qual que vai ser o período da média, quantos candles ela vai pegar ali para poder fazer o cálculo da média. E essa média é a média do preço. Então, por exemplo, essa média que está baseada em fechamento, e ela é uma média de 200, ela vai pegar os últimos 200 fechamentos, somar todos eles, dividir por 200, afinal você pegou 200 amostras e está dividindo por 200 para você ter a média ali como se fosse uma só, que afinal é o que é aqui, uma só média, ok? Então, quando você faz isso, você tem esse preço aqui. Os últimos 200 fechamentos, a média de preço deles é 415,23. Existem outras formas de calcular? Existe. A gente vem aqui em propriedades da média, valores, e ela pode ser calculada por abertura. Eu posso aplicar, você vai ver que a média mexeu um pouco. Eu posso aplicar ela por máxima ou eu posso aplicar ela por mínima, ok? Então, normalmente a abertura vai ser diferente da máxima, vai ser diferente da mínima, vai ser diferente do fechamento. A maioria das pessoas, eu, Uriel, só utilizo baseado no fechamento do candle, ok? Então você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode testar com a mínima, testar com a máxima, testar com a abertura. Eu tô aqui para falar o que eu utilizo. Então eu utilizo aí normalmente baseado no fechamento. Já fiz teste com máxima, mínima e abertura? Não, nunca fiz teste. Talvez por isso eu não utilize. Mas tem dado certo para mim utilizando o fechamento e eu não vou mudar. Vou continuar usando o fechamento. Okay? Aqui nessa aba de propriedades da média móvel, você ainda tem aparência que você pode estar mudando, deixando a sua média pontilhada, deixando ela tracejada, deixando ela com ponta e linha, enfim, você deixa aí do jeito que você quiser, você pode mudar a cor dela e você pode mudar até a espessura para ela ficar mais marcada ali. Isso vai alterar o valor dela de alguma forma? Não, você pode deixar pontilhada, tracejada, contínua, traço ponto, espessura você pode mudar, muda a cor, isso não muda em nada a sua média. O que vai mudar o valor da sua média é se você mudar o parâmetro que ela é calculada, ou seja, sobre máxima, abertura, fechamento, ou vamos para o outro tipo de jeito aí que você pode estar alterando a sua média, que é o tipo de cálculo dela. Uma média aritmética, ela vai usar esse cálculo simples que eu falei para vocês. Vai pegar as últimas amostras baseadas no período, por exemplo, se eu colocar um período de 10 aqui, você vai pegar os últimos 10 períodos, os últimos 10 candles e vai somar eles e dividir por 10, ok? E aí você vai ter a média ali dos últimos 10 períodos. O que é uma média móvel exponencial? Não adianta nem eu pegar o cálculo e mostrar aqui para vocês, porque poucos entenderiam. Talvez se você fez engenharia ou talvez se você fez alguma faculdade de exatas, você entenderia, mas poucos entenderiam e afinal de contas você não precisa entender o cálculo, você só precisa saber no que ele é baseado. Uma curva exponencial, caso você não saiba, é uma curva que começa aqui lateral, né, horizontalmente, e de repente ela verticaliza. A média móvel exponencial, ela da mesma forma da curva exponencial, ela vai
utilizar dos últimos, dos períodos mais próximos aqui, que estão mais próximos à vertical, eles vão ter maior influência no preço da média. Por quê? Porque vai estar sendo calculado aqui, na vertical. Então, quanto mais longo, mais vai perdendo a validade referente à média. Então, quando eu colocar aqui uma média exponencial, eu vou colocar duas comparativas, tá? Só um momento. Vou aumentar o período para ficar mais claro isso. Então, eu tenho uma de 50 exponencial. Vamos inserir uma de 50 aritmética agora. Períodos. Fechar. Repare aqui, ó, a exponencial é a tracejada e a aritmética é a contínua verde-limão aí. Repare que sempre que o preço se afasta, né, que tem uma puxada, a média exponencial é a que se move mais rápido em relação ao preço, é a que vai chegar mais próximo aí do preço normalmente, tá? Por quê? Porque conforme eu falei para vocês, ela se baseia, ela vai ter um cálculo maior para os últimos candles, e como os últimos candles são esses aqui, ó, que tá começando essa alta, então ela vai estar dando maior valor para esses fechamentos. Então o que ela faz? Ela multiplica os fechamentos para ter maior valor? Sim, é exatamente o que ela faz. Ela vai multiplicar esse fechamento por um número maior do que ela multiplica o fechamento de número 50, que é o último que ela vai considerar. Já a média aritmética considera todos os fechamentos iguais. Então, resumindo, média exponencial, ela considera os fechamentos mais próximos ali, os últimos fechamentos, como mais importantes. Ou seja, ela sempre vai estar mais perto do preço. Média aritmética considera todos os fechamentos, todas as aberturas, dependendo do que você basear aí a sua média, como iguais, ok? Esses outros dois tipos de média que a gente tem aqui é bem pouco utilizado. Eu, na verdade, não conheço ninguém que utiliza esses tipos de média, mas se está aqui é porque provavelmente alguém utiliza. Eu nunca utilizei, eu não tenho propriedade nenhuma para poder estar falando sobre isso, ok? As que eu uso são aritmética e exponencial. Então a gente já viu o que é média móvel, quais são os tipos de média móvel e agora vamos falar para que elas servem, né? Afinal, de que me adianta saber o que é os tipos dela se eu não sei para que elas servem? Bom, médias móveis, elas podem ser utilizadas em movimentos de tendência. Média móvel em mercado lateral, em mercado consolidado, tem uma validade assim muito insignificante. É horrível você utilizar a média móvel em mercado lateral. Vamos procurar um exemplo aqui. Bom, aqui a gente tinha um mercado lateralizado, tá? Eu consideraria aqui assim. Então, a hora que a gente perder essa lateralização, a hora que a gente romper esse fundo ou ganhar essa máxima, a gente pode dar continuidade no movimento de tendência de alta ou se perder aqui, um movimento de tendência de baixa. Então aqui o que aconteceu? A gente veio romper o fundo dessa região consolidada, a hora que rompe esse fundo, dá uma perna de baixa, faz uma correção aonde? Na média, continua tendência de baixa, correção na média, tendência de baixa, correção na média, não conseguiu renovar a baixa, o que indica o quê? Falta de força aí no movimento de tendência, e aí começa a lateralizar. Aí aqui a gente fica lateralizado por mais um tempo. A hora que rompe aqui, movimento de tendência de alta. Foi lá para cima, voltou, pullback na média. Foi lá, continuou, mais um topo ascendente, rompeu o topo anterior. Voltou aqui, fez um pullbackzinho na média, não conseguiu ganhar máxima, indicando o que novamente? Falta de força para continuação de tendência. Aí volta, rompe média para baixo e começa a lateralizar. Nessa lateralização aqui, não se utiliza a média móvel. Oriel, mas respeitou aqui, ó. Respeitou aqui de novo, respeitou aqui, respeitou. Sim, cara, você vai achar vários momentos que respeitam, mas em movimento de mercado consolidado, vale-se muito mais a pena você trabalhar nos extremos do que na média. Por quê? Porque a média, normalmente, ela vai estar flat, no meio da consolidação. Então, eu não quero ficar comprando e vendendo no meio da consolidação. Eu quero comprar no extremo de baixo e vender no extremo de cima. É isso que eu quero fazer, ok? Então, média móvel serve para você filtrar movimentos de tendência
aproveitar ele, tá? Você pode usar a média móvel para entrar nesses pullbacks aqui, ó, pullback na média, pullback na média, pullback na média, que foram 2, pullback na média que não desenvolveu e aí consolidou, tá? Então, para isso que você pode utilizar a média móvel. Inclusive, tem traders famosos, Paul Tudor Jones, que é um trader norte-americano, ele se baseava exatamente na média de 200 períodos para poder definir se ele trabalharia comprado ou vendido. Então aqui, por exemplo, tá abaixo da média de 200, ele só ia trabalhar na venda. E olha o tamanho da perna que o cara podia pegar. Passou a média de 200, ele só trabalha na compra. E, importante dizer, ele só considerava a média se ela estiver inclinada. Se a média tá flat assim, né? Vamos encontrar aqui, ó, nesse exemplo, a média é totalmente flat, não tá direcional o mercado. Ele não trabalha. Então, se você quiser trabalhar só em movimentos de tendência, você pode estar considerando aí uma média longa, é importante se dizer, uma média longa. Se você utilizar médias curtas, normalmente você não vai conseguir ter movimentos longos, afinal, a média vai estar próxima ao preço ali e vai normalmente passar por ela diversas vezes. E além desse trader também, eu posso dizer até por mim mesmo, eu utilizo uma média móvel longa aí como limite de tendência. Então, eu sei que ali, se perder aquela média, eu não considero mais uma tendência de alta. Mas significa que eu só trabalho comprado acima dela ou vendido abaixo dela? Não. Eu trabalho comprado e vendido a todo momento no mercado, porque eu tenho operacional de leitura de fluxo, eu tenho operacional para frequência, então eu consigo aí ter uma assertividade boa, identificando aonde vai ser uma possível inflexão do mercado, aonde o mercado provavelmente vai reverter, e aí eu consigo pegar movimentos ali de contra-tendência. Óbvio que eu prefiro trabalhar na tendência, eu prefiro alongar os trades, pegar uma perna de 20, 30 pontos, mas não é sempre que você consegue. É importante você também ter operacionais aí para contra-tendência. Bom, último item, como utilizar a média. Eu já falei um pouco aí sobre como utilizar. Agora eu vou estar mostrando um outro jeito que você pode estar utilizando. Como eu já disse lá num vídeo no YouTube, um vídeo sobre como eu utilizo médias móveis para pegar tendência, eu gosto muito de ter médias móveis mais curtas para me balizar os pullbacks dela. Então, teve gente chorando lá nos comentários que eu não falei que médias que eram. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Eu gosto da média de 20 períodos exponencial, porque ela fica mais perto do preço. Vamos inserir mais uma média aqui. Média móvel. Inserir uma média de 50 períodos exponencial também, tá? Então, vamos mudar o tipo dela aqui. Deixa eu trazer mais próximo. É 750. Exponencial. Aplicar, vamos mudar a cor para não ficar tudo confuso. Deixar uma verde e uma vermelha. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu tenho uma média longa para me basear no movimento de tendência macro. A média de 50 períodos aí vai me servir de quê? Como um filtro de uma tendência saudável, e a média curta vai me servir como um filtro para uma tendência forte. Média curta acima da média intermediária, da média mais longa, que no caso, indica que o movimento é de alta. Cruzou média curta para baixo, média longa para cima, significa movimento de baixa. Então, dá uma olhada aqui, ó. As médias se cruzaram, indicando movimento de baixa, fez um movimento de baixa, abriu com gap de alta, as médias se cruzaram de novo e ficaram flat. Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro para vocês. Médias flats, não vou considerar nada. Cruzou para baixo, beleza, ainda está aqui nessa mesma região. A hora que as médias começam a se abrir, como aconteceu aqui, ó, aí eu começo a considerar mais as médias. Aí voltou lá, pullback na média de 50 períodos, ou seja, está me indicando ser uma tendência mais saudável, não uma tendência forte. Voltou, renovou fundo, beleza, então estamos em continuação de tendência ainda. Voltou, pullback de novo, média de 50 períodos, voltou, renovou fundo, continuamos em tendência de baixa. E as médias cada vez mais abertas, indicando força no movimento. Tá? E por aí vai. Pullback aqui na média de 20, pullback aqui na média de 20, pullback aqui na média de 20.
não está conseguindo ganhar a média de 20 períodos. Então a tendência agora ganhou força. Se está batendo na média de 50 períodos e não consegue ganhar, a gente está numa tendência mais saudável, que é uma tendência que não vem com tanta força, não vem tão rápida. Agora já aqui na média de 20 períodos, é uma tendência mais forte, ela não consegue nem subir na de 50, bate na de 20, cai, bate na de 20, cai. Eu gosto de pegar esses movimentos de tendência mais forte, ok? E aí foi lá, ganhou a média de 50? Não, não ganhou. Médias continuam cruzadas para baixo na venda? Continuam cruzadas na venda. Então, vamos trabalhar na venda a favor do movimento. Aqui, ó, as médias começaram a ficar laterais. Aqui a média verde, que é a média curta, já está apontando para cima, enquanto a mais longa ainda está apontando para baixo. Então a gente tem uma divergência aqui nas médias. Então se tem essa divergência na média, está indicando que o mercado está começando a ficar lateralizado. Se tem divergência nas médias, se o mercado está ficando lateralizado, eu vou trabalhar acreditando em tendência? Não. Vou esperar para ver o que acontece. E aí o mercado fica lateral, ainda respeita aqui a média do movimento de tendência saudável, que é a média de 50 períodos. Vai lá, rompe a média, trabalha aqui acima, e aí vem, as médias não chegam a se cruzar, indicando movimento de compra, e aí começam a se abrir novamente na venda, faz um movimento de renovação de mínima, volta para cima com gap de alta, aqui as médias se cruzam e fica tudo lateralizado. Aqui eu já começo a identificar uma região lateral de novo. Se a região está lateral, vou considerar as médias? Não. Vou considerar o quê? O caixote. O caixote, olha aqui, ó, essa região, eu posso dizer que é a região de maior volume aí de trocação dentro dessa mínima. Então eu vou considerar este caixote. A hora que vem aqui, por que eu vou considerar esse? Porque, ó, deixou topo 1, 2, 3 vezes, 4 vezes aqui nessa região. Fundo, deixou 1, 2, 3, deu uma violinada, 4, nessa região também. Então aqui é a região de maior briga. A hora que ganhar aqui para cima, eu vou trabalhar na compra. Se viesse perder aqui, iria trabalhar na venda. Então veio ganhar, a gente trabalha na compra e pode se aproveitar desse movimento de alta. Pô, Uriel, mas você não opera tape reading, eu não tô entendendo nada. Por que você tá dando essa aula de média? Por que você tá mostrando coisa gráfica? Porque eu não opero só tape reading. Eu opero tape reading, eu opero análise gráfica e eu opero análise de volume também. Como que o Uriel opera? O Uriel junta todos os operacionais para poder ter um filtro melhor. Eu me armo de todas as formas. Então eu vou utilizar média móvel, vou utilizar suporte e resistência, vou utilizar volumetric price, vou utilizar times and trades e vou utilizar book de ofertas. É assim que eu trabalho. Afinal, eu encontro lá um ponto, pô, tá retornando aqui na média, por exemplo, nesse caso aqui, tá retornando aqui na média, mas eu não quero entrar simplesmente porque é uma média. Eu espero que um movimento de fluxo, eu espero ter um timing de entrada, porque se você depende somente de gráfico para se basear na entrada, para se basear por saída, você fica muito refém ali de timing. Seu timing começa a ficar um pouco ruim, porque o gráfico ele tem um balanço maior, você tem que estar sujeito a stops maiores. Agora, se eu unir a estratégia gráfica com um timing de fluxo, se eu entrar pelo fluxo sempre, eu vou ter um timing muito mais assertivo e devido à entrada ser gráfica, às vezes eu consigo alongar muito mais a operação do que um cara que só opera fluxo, assim como eu no começo só operava por fluxo. Então eu não conseguia fazer operações muito longas. Quando eu comecei a utilizar análise de volume junto com análise de fluxo, junto com análise gráfica, meu operacional explodiu, meus resultados explodiram e aí que eu tive uma mudança, realmente uma virada de chave. Porque eu era muito bom no fluxo, mas não conseguia alongar a operação, não conseguia fazer resultados muito grandes, ficava ali nos scalps e não conseguia desenvolver. Já unindo tudo isso, eu consigo ter hoje um operacional consistente que me dá uma visão muito melhor do que quando eu tinha só a visão de fluxo. Então, qual análise é melhor? Gráfica, fluxo, volume? Nenhuma é melhor que a outra. Cabe você poder unir tudo isso e formar um operacional consistente. Porque se uma funciona um dia, a outra funciona o outro, a outra funciona o outro, por que você não pode pegar o melhor de cada uma
O dia que está melhor a análise gráfica, você vai utilizar a análise gráfica. O dia que está melhor a análise de fluxo, você vai se basear mais na análise de fluxo. Nunca você vai esquecer a outra, mas você vai se basear mais em uma ou mais em outra. Isso aqui serve como um norte. Se eu olho aqui, eu vejo as médias abertas e tudo mais, eu falo, pô, o movimento está de alta. Aí eu vou traçar um cenário. Cenário é muito difícil de você traçar somente por análise de fluxo. Você pode ter ali seus pontos, lembrar de algumas coisas, mas você nunca vai conseguir traçar um cenário tão bem feito sem análise gráfica e sem análise de volume. Então, se você é uma das pessoas que tem preconceito com alguma análise, fala, não, o fluxo não funciona, o gráfico é o poder, não, a análise gráfica não funciona, o fluxo que é o poder, quem utiliza gráfico só tá vendo o passado. Cara, será que só tá vendo o passado? Sabia que os maiores fundos do mundo utilizam análise gráfica para poder fazer as suas operações? Os algoritmos, em sua maioria, eles utilizam análise técnica para poder operar. Então, eu comecei a pensar nisso tudo, porque eu era uma das pessoas que tinha preconceito com análise gráfica. Eu não utilizava, não queria nem saber de gráfico, enfim. Mas graças a Deus eu comecei a dar importância, eu abri a minha visão e eu evoluí muito o meu operacional quando eu pude dar importância ao gráfico também. Então, enfim, essa foi uma aula um pouco mais longa, uma aula aí sobre médias móveis. Se você gostou, deixa o like aqui no canal, por favor, esse like ajuda demais a entregar mais esse conteúdo que eu faço aqui. Então, ajuda o canal a crescer, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Se você quer um vídeo aí sobre alguma coisa que eu ainda não falei aqui no canal, deixa nos comentários. Eu adoro receber sugestão de vocês. Inclusive, eu tenho algumas sugestões já aqui anotadas, mas é super importante que você deixe o seu comentário aí com a sua sugestão para eu poder estar fazendo um vídeo. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido. Vejo vocês no próximo vídeo.